teve a história exatamente de uma aluna de 71, nem é 70, né? De 71 anos, né? Que ela aprendeu a confeccionar lingerie comigo, aprendeu online, fez todas as aulas, né? E ali ela adquiriu o meu curso completo e ela está hoje sem tempo para fazer e vender. E ela está vendendo pelas redes sociais. Eu perguntei para ela quem que vendia para ela, se ela tinha alguém. Não, ela mesma. Então, assim, que gracinha, né? Se todo mundo na live ficou apaixonada com a história dela, uma dessas lives que eu faço pelo Instagram de manhã. Se você quiser ver, está lá gravada. Então, vai lá e assista esta live que você vai ver lá, né? Que coisa mais bonita, 71 anos, e eu te digo ainda mais, ela não é uma pessoa que depende apenas da confecção de lingerie para viver, não. Ela é uma pessoa que o esposo dela trabalha e ela é uma pessoa aposentada. Então, qualquer pessoa, ou seja, muitas pessoas com essa idade, iria, né, como sou, iria colocar a sua viola no saco e não ia cantar mais. Então, ela, né, tá ali trabalhando, confeccionando lingerie, vendendo com uma rotina bonita. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: vender no 1 a 1 ainda vale a pena? E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram, chamado Dicas da Selma, lá onde eu posto dicas em áudio ou em vídeo, e ao entrar lá você ganha o molde de um conjunto de short doll. Entra, pega seu molde e continua lá com a gente. Então vamos para o tema. Então, sim ou não? E por quê? Né? Vender no 1 a 1 vale a pena? E o que é? Primeiramente eu vou te explicar o que é, porque talvez você nem saiba o que é vender no 1 a 1. Né? Então, vender no 1 a 1 é você vender para a pessoa que está ali do seu lado, aquela pessoa que você vai atrás, né? Que seja uma pessoa. Então, vender no 1 a 1 é vender você e a pessoa que está comprando. Né? Então, estando ali duas pessoas juntas, né? Você e a outra pessoa, isso é vender no 1 a 1. Então, vender no 1 a 1 ainda vale a pena? Né? Claro que vale a pena, sim. Obviamente, nos dias de hoje, principalmente com esse tempo da pandemia, claro que vender nas redes sociais é muito importante e cada dia está sendo mais. Né? Cada dia a gente consegue vender mais ainda. Mas vender no 1 a 1 sempre vale a pena, porque você precisa divulgar as suas peças, né? Você precisa sempre, você precisa vender no 1 a 1, principalmente quando você está iniciando. Então, quando você está iniciando, você normalmente faz divulgação das suas peças. Às vezes você nem está vendendo, mas está comentando com alguém que você está fazendo. Então, você queira ou não, você sempre vai estar vendendo no 1 a 1. Porque vender não é só quando você chega com a sua peça de lingerie, quando você chega com seus conjuntos e oferece, não. Então, vender no 1 a 1 é ali quando você está conversando, quando você está comentando sobre o que você faz, você já está vendendo indiretamente. Então, se você comenta com uma pessoa sobre o que você faz, como você faz, quando você vai fazer, né, o que você, onde você compra suas modelagens, sei lá, como você faz na sua casa, se você já vai estar vendendo assim que você, né, você falando sobre as suas peças, assim você falando sobre o seu trabalho, você já está vendendo. Então, a gente vai estar sempre vendendo no 1 a 1, que seja, sei lá, quando for. Né? Pode ser que um dia a gente chegue a não vender mais, né? Pode ser que chegue um dia que a gente já não vende mais no 1 a 1, mas, por enquanto, eu acredito que sempre será importante essa venda no 1 a 1, principalmente quando a gente está iniciando. Eu acredito que ninguém começa vendendo, ou seja, a não ser que o foco dela é começar a vender pela internet. Mas você que começa assim como eu, começa confeccionando assim como eu, suas primeiras vendas serão no 1 a 1. Suas primeiras vendas serão, né? Suas primeiras vendas serão no 1 a 1. Então, claro que vale a pena. Então, vale a pena por isso, porque você conversando com a pessoa sobre o que você faz, sobre o que você vende ou vai vender, você já está vendendo indiretamente. Então, essa é uma técnica de vendas ultrapassada?
Claro que não, assim como eu disse, não é, né, e não vai ser, e eu acredito que nunca será, porque a gente vai sempre estar vendendo no 1 a 1. A gente, pouco ou muito, no atacado ou no varejo, a gente vai estar vendendo assim. Na maioria das vezes no varejo, mas de vez em quando a gente ainda acaba vendendo nesse 1 a 1 no atacado. Existem pessoas que venham comprar da gente, sabendo que a gente mesmo produz as nossas peças, venha comprar da gente no atacado. Há pessoas que compram para elas mesmas, né? Olha, eu quero 10 calcinhas, quero, sei lá, 5 conjuntos, 6, isso é atacado. Né? A partir do momento que ela compra 3 ou mais, ela está comprando no atacado. Às vezes você não faz nem um precinho melhor para ela, né? Porque só 3, né? Só 3 peças, só 3 conjuntos, mas saiu do 1 ali, já saiu do 3 para frente, é atacado. Há muitos lugares que já faz promoção de 3 peças a mais ou 3 conjuntos a mais. Então 3, 4, 5, 6 ali, né, já passa a ser atacado, a pessoa já até merece um descontinho, né? Então, essa técnica de venda não é ultrapassada, né? E eu acredito que, por enquanto, não será. Talvez um dia passe a ser. Posso parar de existir gente, né? Isso, exatamente. Eu fico pensando, né? Com essa pandemia, o que acontece? A gente se fechou, né? Agora, graças a Deus, estamos saindo aos poucos. Mas com essa pandemia, a gente se fechou, né? E nesse fechar, o 1 a 1 se tornou mais difícil para a gente, né? Então, nesse momento aqui, eu pensei, sabe-se lá, se daqui muitos anos, né? Sei lá, que Deus abençoe que nunca aconteça algo que feche a gente ainda mais, então vai exigir ainda mais da gente vender pelas redes sociais, vai dificultar ainda mais a nossa venda no 1 a 1, mas por enquanto, né, como estamos, mesmo nessas dificuldades, a gente vai conseguir sim vender, a gente vai conseguir vender no 1 a 1, assim, graças a Deus, né, por mais difícil que seja, a gente ainda consegue, ir na casa da pessoa, levar, né, agora que eu acredito que chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim já dessa pandemia, eu creio, né? Tenho fé que sim. Então, a gente já consegue sair mais de casa e já está conseguindo vender mais no 1 a 1. E é muito importante, né? Muito importante porque no 1 a 1 a gente tem aquele calor humano ali com a nossa cliente e a gente acaba que vende mais. Se você vai na casa da pessoa, né, a pessoa já percebe que você se deslocou até lá, que seja para vender, para entregar a sua peça. Então, a venda no 1 a 1 eu acredito que sempre vai existir. E sempre, né, e vai ser sempre importante, porque às vezes você acha que você não é uma vendedora muito no 1 a 1. Por quê? Porque você já está ali um pouquinho avançado, ou um pouco, ou muito avançada, e já vende para as lojas, para a sacoleira, né? Então, você acha que você não está vendendo ali no 1 a 1, mas olha que tá. Porque se você está negociando com uma sacoleira que vai vender para você muitas peças, que vai vender no atacado, você está vendendo no 1 a 1. A sacoleira pode, sei lá, está vendendo de uma outra forma, né? Ela pode ser que pega a sua sacola e vai vender, né, pela internet, né? Mas você acaba que está vendendo ali no 1 a 1. Você é a vendedora daquela sacoleira, você está passando para ela. Então, a gente vai estar sempre vendendo assim. Né? Então, e vender só no 1 a 1 vai me dar lucro? Claro, vai depender de você. Vai depender de você se você vai ter lucro ou não, porque a venda no 1 a 1, como eu disse, acredito que sempre vai existir. Então, esse lucro depende da gente. É importante você vender pelas redes sociais? Claro, principalmente nesse tempo agora e nessas épocas, né? No século que a gente está agora. Né? Então, é muito importante sim, porque se a gente vende nas redes sociais, a gente vende bastante, vende muito mais, mas a venda no 1 a 1, ela vai nos ajudar e muito, ela vai nos dar lucro? Claro que vai depender de você. Se você for uma boa vendedora, né, você vai fazer dinheiro de todas as formas, você vai fazer vendas no 1 a 1, você vai fazer vendas na internet, você vai passar para a sacoleira, você vai divulgar na loja, então esse lucro aí vai depender de você. Se você for uma ótima vendedora, você vai vender de todas as formas e a gente precisa somar tudo isso aí, porque não é, eu acredito que não é válido você vender só no 1 a 1, você vender só na internet, né? Você vender só em grupos de pessoas, preciso reunir um grupo para me poder fazer minha divulgação ali, porque não vou oferecer para uma pessoa só. Então, tudo é válido. A gente precisa juntar tudo isso aí, né? Você vender para uma pessoa, vender num grupo de pessoas, vender na internet, né? Fazer sua divulgação em loja, passar para a sacoleira. É importante que você tenha tudo isso em mãos,
Porque quanto mais você divulgar, quanto mais você vender, melhor será o seu lucro. Então, claro que você vender assim no 1 a 1 é importante, vai te dar lucro, claro que vai, né? E se você não está tendo lucro aí no 1 a 1, talvez seja porque você não está usando as técnicas boas de venda, né? Talvez porque você não está usando as técnicas de venda, as estratégias, e assim não está conseguindo. Ou está desvalorizando muito no preço, né? Isso, ou exatamente isso, ou está desvalorizando muito no preço. Então, é muito importante. Então, é muito importante mesmo esse tipo de venda. Em época de pandemia, quem vendia só no 1 a 1 está sendo prejudicado? Então, em época de pandemia, quem vendia só no 1 a 1 depende muito do vendedor, né? Depende muito do vendedor, da vendedora, para saber se ela está sendo prejudicada ou não. Por quê? Porque há muitas pessoas que continuaram vendendo. Tudo bem que, né, a gente ficou um pouco mais fechado, mas depende muito de você, né? Muitas pessoas, muitas alunas minhas continuaram vendendo, né? Algumas reclamaram dizendo que estava tendo dificuldade, que estava vendendo menos, que não estava vendendo, mas já outras disseram que vendeu ainda mais. Então, assim, como que se explica? Né? Porque 1 a 1 a gente não precisa estar frente a frente, a gente vende pelo telefone, a gente vende, né? Liga lá, a gente posta nos stories, a pessoa gosta, a gente vai lá levar. Então, em tempo de pandemia, eu digo para você que muita gente continuou vendendo e vendendo bem, talvez vendendo até mais. Por quê? Porque as lojas fecharam. Então, as lojas fecharam e as pessoas continuaram comprando, porque quem teve renda, continuou tendo, até quem teve benefício do governo, muitas pessoas compraram e talvez compraram até ainda mais, porque sem o benefício ela não comprava e depois passou a comprar. E assim, quem vendia no 1 a 1 continuou vendendo pelo telefone, porque 1 a 1 vende também pelo telefone. Então, prejudicou algumas pessoas que com dificuldade, às vezes colocou como dificuldade a pandemia e acabou vendendo menos. Então, em tempo de pandemia, as pessoas venderam sim, né? Em tempo de pandemia, nem todas venderam, mas venderam. Claro que algumas pessoas ficaram sim prejudicadas, mas eu acredito que a maioria delas, nessa questão de venda de lingerie, foi que colocou como barreira, como dificuldade a pandemia, achou que ninguém tinha dinheiro, tá? Mas muita gente acabou que vendeu e vendeu ainda mais. Então, vender pela internet ou vender no 1 a 1, vender pela internet ou vender no 1 a 1, os dois, né? Assim como eu falei desde o início, a gente vende, vai estar sempre vendendo nos dois. Vender pela internet é muito importante. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo faz isso, né? Principalmente as pessoas assim menos atualizadas, elas têm essa dificuldade e às vezes se trava, acha que não vai vender, que não consegue vender. Então, assim, deixando de vender pela internet por conta dessa trava, querendo vender só no 1 a 1, principalmente essas pessoas que tiveram dificuldade por conta da pandemia. Então, acabou que ali se fechou, parou de vender, não vendeu 1 a 1, não vendeu pela internet porque tinha dificuldade de vender pela internet e se travou por conta da pandemia. Mas eu digo para você que você vendendo na internet, principalmente nos tempos de hoje, você vai vender muito mais, é muito importante mesmo que você faça vendas pela internet, porque nesse tempo, se você se travar vendendo só no 1 a 1, você vai vender menos. Você pode estar dizendo, nossa, mas como assim? Eu nem sei mexer com a internet. Arruma quem saiba. Arruma quem sabe mexer, seu filho e sua filha, se eles não fizerem, né? Arruma alguém que trabalha com isso para te ajudar. Então é muito importante. Se você se fechar para essas vendas na internet, né, você pode ser que vai ter um ganho mais limitado. Pode ser que você consiga vender bem no 1 a 1, mas eu te digo uma coisa, se você conseguir vender pela internet, você vai expandir as suas vendas, você vai conseguir vender muito mais, vai conseguir ganhar muito mais com isso, pode ter certeza. Então, assim, se você ainda não faz vendas pela internet, procura aprender, procura alguém que faça. O importante é você fazer, é você vender. Não importa quem que vai vender, se é você, se é a sua filha, sua nora, sei lá, sua irmã. O importante é que alguém te ajude nisso, né? O importante é que você venda com ajuda ou não. O importante é unir os dois, né?
Exatamente. Um faz o outro. Exatamente. O importante é unir tudo isso que eu te falei, unir, né, esse conjunto de vendas. O importante é vender de todas as formas. É importante que a gente venda de todas as formas, não é de uma e nem de outra, né? Então, de todas as formas. E lembrando que vender pela internet, hoje em dia, né, é uma venda que você vai ter muito lucro. Então, vender na internet hoje em dia é fundamental, né? Chega a ser quase que essencial. Então, faça suas vendas pela internet, vende no 1 a 1, junta isso tudo aí, assim você vai conseguir vender muito e muito mais. Tem a história daquela nossa aluna de 70 anos, que foi naquela live que estava... Sim, é verdade, né? Então, não tem desculpa. né, teve a história exatamente de uma aluna de 71, nem é 70, né? De 71 anos, né? Que ela aprendeu a confeccionar lingerie comigo, aprendeu online, fez todas as aulas, né? E ali ela adquiriu o meu curso completo e ela está hoje sem tempo para fazer e vender, e ela está vendendo pelas redes sociais. Eu perguntei para ela quem que vendia para ela, se ela tinha alguém, não, ela mesma. Então, assim, que gracinha, né? Se todo mundo na live ficou apaixonada com a história dela, uma dessas lives que eu faço pelo Instagram de manhã. Se você quiser ver, está lá gravada, então vai lá e assista esta live que você vai ver lá, né? Que coisa mais bonita, 71 anos, e eu te digo ainda mais, ela não é uma pessoa que depende apenas da confecção de lingerie para viver, não. Ela é uma pessoa que o esposo dela trabalha e ela é uma pessoa aposentada. Então, qualquer pessoa, ou seja, muitas pessoas com essa idade, iria, né, como disse, iria colocar a sua viola no saco e não ia cantar mais. Então, ela, né, tá ali trabalhando, confeccionando lingerie, vendendo com uma rotina bonita, né? Com uma rotina de trabalho, de levantar de manhã, trabalhar a manhã inteira, né? Ainda mais, e ela ainda tem um outro trabalho que ela falou, né? Ela ainda administra lá o trabalho do esposo dela. Então, assim, uma pessoa de 71 anos, aposentada, com a agenda lotada, né, com toda a programação, com toda a rotina de trabalho, né, ela disse que costurava de manhã, parava para fazer o almoço, né, para ela e para o esposo, depois voltando a trabalhar. Então, assim, né, que exemplo para nós, né? Então, é muito importante que você venda no 1 a 1, vende nas redes sociais, que é o que ela faz, né? Ela vende no 1 a 1, vende nas redes sociais e não tem tempo para fazer tudo aquilo que ela gostaria de fazer por conta das encomendas. Então, né, foi muito top esse testemunho dela. Então, como lucrar vendendo no 1 a 1? Né? Então, acredito que eu falei muito sobre vender no 1 a 1, né? E você sabe que é um lucro certo, né? Vai depender de você. Qualquer uma dessas formas de venda na internet no 1 a 1 uma forma vantajosa de você ganhar, é uma forma vantajosa de você vender, porque você vai ter lucro, né? O que vai depender de você. Não tem como eu dizer para você, nossa, vende na internet que você vai vender muito, vende no 1 a 1 que você vai vender pouco, ou o contrário, no 1 a 1 você vai ganhar muito, na internet você vai ganhar bem em todos os lugares, né? Você vai ganhar bem no 1 a 1, vai ganhar bem na internet. Vai depender de você, né? Usa as estratégias de venda, é claro, né? Tanto as estratégias do 1 a 1 como as estratégias de venda nas redes sociais. Então, você precisa juntar tudo isso e vender. Você precisa aprender. Assim como eu falei, se você não aprender, arruma alguém que faça para você ou por você. Tá bom? Acho que também ela tem que se descobrir, né? Para saber qual que é melhor para ela de começar no início, né? Exatamente, assim, né? Como a gente sempre fala, você precisa, a gente falou muito isso, ensinou na Semana da Lingerie, e no curso completo a gente ensina também você descobrir clientes. Então você precisa descobrir quem são os seus clientes, quem são os seus clientes, para você saber como vender e onde vender, como vender mais e onde vender mais. Então isso tudo, né? Todas essas formas de venda é muito importante. Então é importante que você faça todas elas e da forma certa. Então, se eu só vendo no 1 a 1, devo continuar? Sim, né? Se você não sabe ainda vender nas redes sociais, se você ainda não tem quem vende para você, é a forma que você aprendeu de vender? Claro que sim. E se você aprender também, quando você tiver quem vende nas redes sociais, é importante no 1 a 1, tá bom? É importante você estar, como eu falei no início, estar divulgando as suas peças, você está falando do que você faz, já é uma forma de venda, né? Assim você ganha clientes para você. E então, vender no 1 a 1, eu acredito que você só não deve continuar se você estiver vendendo muito pela internet, né? Então, se você
já está, sim, entre aspas, com a vida ganha pela internet, então assim, já está vendendo tão bem na internet que você não está conseguindo fazer as peças para entregar, aí sim eu digo para você, vai trabalhar, né, vai confeccionar e continua ali suas vendas, você não precisa, né, nem sair, nem levantar da máquina para fazer divulgação, mas assim como eu falei, quando você senta com uma amiga, com uma pessoa e fala do que você faz, você assim já está vendendo. Mas se você não estiver tendo tempo para sair, para, né, eu digo para oferecer mesmo, né, se você já não tem mais tempo para sair, oferecer suas peças no 1 a 1, aí sim você pode ficar só nas redes sociais, mas nunca deve, né, nunca deve se prender a uma venda só. A gente deve vender, né, em todos os lugares. É muito importante isso, porque de repente, imagina só que você precisa ir para um lugar onde não tem internet, né? Ou seja, para, sei lá, né, a vida, assim, às vezes faz com que a gente mude os nossos planos. Vai que você precisa sair durante uma semana, um mês, né, 2 meses, 3 meses, ir para um lugar sem internet, né? E se você aprendeu a vender só nas redes sociais, como que você vai vender? Né? Então ali naquele, sei lá, um povoado, sei lá o que, você vai precisar vender no 1 a 1. Então a gente precisa aprender a vender de todas as formas. E a primeira que a gente aprende é no 1 a 1, depois a gente aprende pela internet. Então faça suas vendas, que seja pela internet, no 1 a 1, ou seja, faça de todas as maneiras, vende de todo jeito que você aprendeu a vender, e se não aprendeu, aprende. Então assim, a gente ensina, né, a gente ensina as técnicas de venda, né, no nosso curso completo. Se você algum dia já participou de alguma semana da lingerie, você aprendeu lá, e agora sim estamos com novidade, onde você vai aprender também técnicas de venda, e a gente ensina no nosso curso completo, que é o curso Viver de Lingerie. Lá a gente ensina as técnicas de venda para que você, que nunca fez nada, nunca confeccionou nada, né, está aprendendo a costurar, nunca pegou em máquina, aprenda a viver de lingerie, e é viver de lingerie ganhando bem. Então assim, se você ainda não sabe, se você ainda não sabe vender pela internet, tem dificuldade em vender no 1 a 1, né, eu quero dizer para você que no nosso curso completo, no curso Viver de Lingerie, a gente ensina todas essas técnicas de venda para você vender de todas as formas, né, e assim ganhar bem. Eu acho, uma pergunta, eu acho que a coisa que mais atrapalha é a questão da timidez, assim, da quem quer vender no 1 a 1. Tô certo, assim, você que passou pelaquela experiência de não ser uma boa vendedora para ser uma boa vendedora, é a timidez mesmo ou tem alguma outra coisa? E como que vence, se for a timidez, como que vence? Então, a timidez atrapalha muito, é claro, né? No 1 a 1 atrapalha muito. E essas pessoas, pode ser que elas, se elas, né, conseguem vender nas redes sociais, pode ser que elas passem a vender apenas pelas redes sociais por conta da timidez. Porque para a pessoa tímida, se não for em live, né, se não for mostrando a cara, assim, né, se for no telefone, sei lá, ou se for numa página de venda, ela acaba conseguindo vender muito mais, né? Por conta da timidez, ela consegue vender, ela consegue aprender a vender nas redes sociais e tem dificuldade no 1 a 1. Sim, é claro, né? A timidez é um dos fatores que atrapalha a pessoa a vender no 1 a 1, né? Claro. Mas é sorte dessa pessoa se ela consegue trabalhar vendendo nas redes sociais, que assim ela não vai precisar, né, de ser curada dessa timidez. Mas é importante, a gente que está trabalhando com as vendas da lingerie, a gente que está trabalhando com a gente que quer viver de lingerie, que corta e costura lingerie e quer vender, é importantíssimo que você desenvolva o dom da venda, porque de qualquer forma você precisa vender. Então é importante que você tenta ser curada aí, né, dessa timidez para vender, porque é importante demais as vendas. Então é muito... Como você daria essa dica para ela? Você passou por isso, por essa experiência? Então, eu passei sim pela experiência, porque eu morria de vergonha de vender, né? Então, assim, vender é um dom que a gente pode nascer com ele ou não, que no meu caso eu morria de vergonha de vender, né? E assim, com o passar dos anos, eu aprendi a vender, né? Fui forçada a aprender ao trabalhar na loja, né, ao trabalhar na loja, que seria um trabalho melhor para mim. Até falei isso na live de hoje, está lá no meu Instagram, até falei um pouco sobre isso, né, que eu aprendi a vender, né, é incrível, né, porque assim, na live de hoje eu falei sobre esse mesmo assunto, agora que eu me lembrei, né, então eu falei sobre isso, sobre que eu
aprendi a vender por conta da necessidade, que eu arrumei um emprego melhor, que era vendedora na loja, e lá eu fui forçada a aprender por conta de ser um emprego melhor e querer ganhar bem. Então, eu ganhava comissão. A pessoa que ganha comissão, ela tem que correr atrás. Então, se eu vender muito, eu ganho muito. Se eu vender pouco, eu ganho pouco. Então, eu corri atrás para poder vender mais. E quando eu parei de trabalhar na loja, eu coloquei isso em prática na minha rotina, né, na minha vida de venda de lingerie, de confecção e venda de lingerie. Então, eu coloquei metas para mim, para eu poder vender mais, assim como era na loja. Então, eu coloquei metas de venda, já não tinha mais a timidez e a vergonha, porque eu já tinha acabado com isso lá na loja. Então, assim, quando você traça metas, facilita o seu aprendizado. Então, traça metas para você, que você vai conseguir aprender mais fácil. Então, traça metas para você, que assim você vai conseguir vender mais, e também coloca o que você quer comprar, né? Faz planejamento, traça meta e planeja. Faz um planejamento do que você vai querer com aquela renda que você vai ganhar, assim você corre atrás para vender e ter a renda para você poder comprar aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Então foi assim comigo. Então, ou seja, ela tem que enfrentar, né, a timidez. Exatamente, ela precisa enfrentar a timidez. Então, para finalizar aqui, né, você, Selma, né? Eu, Selma, se eu pudesse voltar no tempo, investiria todas as vendas de começo pela internet? Então, a pergunta aqui está assim, vou ler a pergunta como está, né? Se você, Selma, pudesse voltar no tempo, investiria todas as suas vendas de começo pela internet? Depende essa volta no tempo, né? Se eu voltar no tempo como era antes, eu ia começar no 1 a 1, né? Se eu voltasse no tempo como antes, né, eu iria voltar no 1 a 1. Talvez se eu voltasse no tempo, mas começando a partir de agora, com certeza eu já iria começar forte pela internet. Mas se fosse para mim voltar como antes, que eu acredito que é como a maioria de vocês começam, né, não é tão forte assim ainda na internet, a gente começa no 1 a 1, né? A gente começa no 1 a 1, que é ali onde a gente tem mais facilidade, né? A gente ali, no nosso começo, é importante que a gente divulgue as nossas peças. No 1 a 1 a gente acaba fazendo divulgação ali, né, entre família, vizinhos, amigos, né? E assim o nosso começo é assim, normalmente é assim. São algumas pessoas que já começam pelas redes sociais, a maioria não. Então a maioria começa menor. Então assim, já digo para você que está começando, quer começar pelas redes sociais, parabéns para você, mas nosso começo normalmente é menor, normalmente é 1 a 1. A gente normalmente começa, né, degrau por degrau. Mesmo que seja nas redes sociais, a gente começa pequeno para depois ficar grande, tá bom? Ninguém nasce grande, então ninguém começa grande. A gente começa pequeno, e começar pequeno é vender no 1 a 1. Então, é importantíssimo vender no 1 a 1, é importantíssimo vender nas redes sociais. Então, une tudo isso aí para você poder ganhar dinheiro e ganhar bem com as suas vendas na confecção de lingerie. Espero que você tenha aprendido com este Café com Lingerie de hoje. Se você gostou, compartilhe este vídeo, curta a página, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.